Oi, turma do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 10, Caridade é Felicidade. Parece que foi combinado com o livro Francisco de Assis, esse tema aqui. Mas vamos lá. Na minha percepção, esse pensamento de Allan Kardec quer dizer que, fora da caridade, não encontramos a felicidade. Caridade, no seu sentido espiritual, não se restringe à esmola, a doação de bens materiais. Alcança também a benevolência no trato com nossos semelhantes, a indulgência com as perfeições alheias, o perdão das ofensas. E tudo está diretamente ligado à felicidade que tanto almejamos. Mas do que a caridade nos salva? Ela nos salva dos perigos de uma vida excessivamente autocentrada. Uma vida de alguém que se importa apenas consigo mesmo. O egoísmo é a doença espiritual mais grave que nos acomete, pois nos faz crer que o mundo deve girar em torno de nós, que merecemos consideração maior do que os outros, que possuímos a verdade absoluta e assim nos tornamos orgulhosos, soberbos, personalistas, individualistas, autoritários, ciumentos, exagerados, possessivos. Já deu para perceber, então, como o egocentrismo é capaz de corroer a nossa felicidade, sobretudo quando percebemos que a felicidade depende em grande parte dos bons relacionamentos que conseguimos manter. A caridade nos salva de todo o sofrimento originado na egolatria, pois o amor nos leva ao movimento de sairmos de nós mesmos para considerarmos que o outro também é importante e precisa de nosso olhar e cuidado tanto quanto nós precisamos de olhar e cuidado dele. A caridade nos humaniza, pois nos faz compreender que todos, incluindo nós, somos incompletos, frágeis, necessitados de auxílio, compreensão e perdão. A caridade nos leva a ter pelo outro o cuidado, o afeto, a ternura, que também precisamos ter por nós mesmos. Abordaremos melhor esse aspecto no próximo capítulo. Assim também pensava Chico Xavier. Segundo a doutora Marlene Nobre, amiga e biógrafa do médium, Chico sempre deu muito valor ao trabalho assistencial. Certa vez, uma companheira nossa estava em certos problemas e Chico disse a ela: "Não adianta você falar comigo. Sua cura está nos trabalhos de sábado à tarde, trabalhos de caridade que o médium realizava em Pedro Leopoldo e Uberaba. Ele dizia que aquele trabalho fazia com que a pessoa não deixasse secar o coração." Interessante observar que Chico Xavier não se colocou na posição daquele que iria solucionar os problemas da senhora que o procurava. A ela foi apresentado o convite da caridade que salva, isso é, do amor que nos restaura, que não deixa nosso coração seco. Anos mais tarde, um dos maiores cardiologistas do mundo, Dr. eu não sei falar esse nome, Dian Ornish, eu acho, professor de medicina da Universidade da Califórnia, veio confirmar as palavras de Chico Xavier. Sem minimizar o poder da dieta e do exercício, nem dos medicamentos e da cirurgia, afirmou o Dr. Ornish. Por mais importante que isso seja, descobri que a intervenção mais poderosa e a mais significativa para mim e para a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, incluindo a minha equipe e os pacientes, é o poder curativo do amor e da intimidade e a transformação emocional e espiritual que geralmente eles ocasionam. E sua conclusão é enfática. Nossa sobrevivência depende do poder curativo do amor, da intimidade e dos relacionamentos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, como indivíduos, como comunidades, como um país, como uma cultura, talvez até mesmo como uma espécie. Acredito seja esse o maior problema individual e coletivo da humanidade. Está faltando amor em nossa vida, nosso coração está seco, estamos com o ego à flor da pele e o coração morrendo por falta de amor. Como explica a canção popular, e ao morrer então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. A caridade é o trabalho espiritual mais eficiente de cura interior. Apresento algumas sugestões práticas para que possamos colocar aqui e agora mais amor em nossa vida, curando nosso coração seco. Vamos começar? Primeiro, a caridade se pratica por atos, pensamentos e palavras. A palavra de conforto ao desesperado é tão caridosa quanto o prato de comida a quem tem fome. Gente, eu não sou exemplo para ninguém, eu acabei de falar isso lá no estudo do Francisco de Assis. Mas
Sempre eu gostei de dar uma boa palavra. Sempre, a vida toda, quando alguém me procura, Patrícia, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu escuto o problema da pessoa e depois eu dou meus pitacos. Pitaco com uma palavra amiga. Não que eu vá influenciar e falar, vai lá e faz isso que vai dar certo. Eu não dou dica do que a pessoa tem que fazer, mas uma palavra amiga, uma palavra que venha numa intuição, eu sempre dei. Mas hoje, aposentada há 3 anos, eu procuro fazer o quê? É um exemplo, não é que é para ser seguido, mas é um exemplo que eu faço e que eu acho muito legal, né? Eu pego um livro de mensagens edificantes, monto uma lista de transmissão no WhatsApp com os meus amigos e a minha família. Nessa lista de transmissão, a maioria das pessoas nem conhece esse recurso. Lista de transmissão não é grupo. Então, nessa lista, por exemplo, eu tenho, hoje deve ter em torno de 120 pessoas na minha lista de transmissão. Eu mando uma mensagem, eu faço a leitura de um edificante de um livro. Eu peguei Minutos de Sabedoria, nós estamos nele já faz quase 1 ano já, estudando Minutos de Sabedoria. Então, todo dia eu pego uma partezinha, uma frase lá do Minutos de Sabedoria, leio em áudio nessa lista de transmissão, vai para 120 pessoas de uma vez. Eles não podem responder na lista, não é grupo. Então, o que acontece? Essas 120 pessoas recebem o meu áudio, que é a leitura do texto. Às vezes, ou grande parte das vezes, eu até me estendo um pouquinho, porque eu quero fazer a compreensão, aquilo que eu entendi, e pergunto para eles, e vocês, o que vocês entenderam? Vocês concordam, não concordam, né? E aí eu instigo eles naquela leitura, para que eles me retornem. Mas aí eles vão me retornar no individual. Aí eles mandam mensagem para mim no WhatsApp individual. Patrícia, essa mensagem foi providente. Patrícia, essa mensagem eu gostei. Patrícia, não concordo com essa mensagem. Então, assim, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento baseado num pedacinho de texto. E isso traz pra gente o começo de um dia diferente, de alegria. Né? Por mais que eles falem que algumas vezes, eu não concordo com o que está falando aí, ainda assim a pessoa está parando para pensar sobre aquilo. Então você está dando uma palavra de conforto. E quantas pessoas, que nem ontem a gente estava falando sobre paciência, ontem chumbou de mensagem em retorno para mim, falando, Patrícia, paciência para os primeiros dias do ano. Eu falei, a nossa ordem esse ano eu acho que vai ser essa, paciência, né? Se já foi a primeira mensagem aí, é porque a gente precisa ter paciência. Então vamos trabalhar bastante esse tema, paciência, porque nós vamos ser testados. E a gente sabe que vai ser o tempo todo, mas esse ano eu acho que vai ser um ano realmente interessante em relação a esse assunto. E aí deu pano para manga o dia inteiro eles mandando mensagem para mim. Mas aí sou eu que fiz essa escolha. E eu tenho tempo para olhar meu WhatsApp, por ser aposentada. Aí algumas pessoas falam, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Faz a lista de transmissão. Vocês vão se sentir acolhidos pelos seus amigos, pelos seus familiares. Sabe, a gente às vezes demora tanto para falar um bom dia para uma pessoa no WhatsApp, gente. Aí quando a gente vai falar bom dia, a gente fala todo sem graça. Ai, bom dia, tudo bem com você? Faz tempo que a gente não conversa, né? É falta de caridade. Se nós temos amigos e família, nós devemos manter o contato. Se fazer presente, mesmo que fisicamente a gente não esteja presente. É interessante você manter contato. Então a caridade não é só na boa palavra, é você se fazer presente. É tão bom quando alguém vem falar comigo e parece que a gente se fala todos os dias e parece que a gente está junto todos os dias. Agora, quer ver eu ficar triste, aborrecida? É aquela pessoa que nunca fala comigo e quando fala, Patrícia, tudo bem? Aqui dentro já começa. Essa pessoa está me perguntando se está tudo bem porque ela não está tudo bem. Então, esse tipo de pessoa eu fico chateada. Só me procura quando ela precisa. Então, quando você cria esse laço através das boas palavras, você tem essas pessoas sempre com você. O dia que elas falarem não estou bem, é normal. Você conversa normal. O dia que você falar que não está bem, ela também vai conversar com você. Manter laços é um ato de caridade. E se for mediante palavras edificadoras, é caridade ao cubo. É muito bom. No 2, sendo definida como benevolência no trato com o próximo, a caridade pode ser praticada a todo momento, convertendo-se num modo de viver. Então, você tratar bem as pessoas com educação, com respeito. Você não precisa gostar de ninguém. Eu sempre coloquei isso na minha sala de aula.
Falou, quem não gosta de mim não gosta, vai fazer o quê? Vai ser hipócrita? Mas pelo menos manter respeito, manter educação. E já houve momentos dentro da minha sala de aula que eu tinha que entrar e fechar a porta, porque eu não conseguia conversar com ninguém na escola, o ambiente fica pesado, carregado, você já vai trabalhar sem vontade, você fica com um peso nas costas, você fica com um mal-estar, o coração fica palpitando cada vez que a porta bate, você fala, quem será que vai vir aí, né? Então, é tão importante você manter uma boa convivência respeitosa, não precisa amar ninguém. Você não gosta, tá bom. Mas respeito é muito bom e é uma forma de caridade. No 3, o amor não tem hora marcada para ser expresso. Aproveite cada momento do seu dia, cada pessoa que você encontrar, cada ambiente onde você estiver, cada tarefa que você realizar, para deixar um sinal de amor da sua presença. Eu terminei hoje o livro Poliana, que foi um amigo, o Leandro Petrini, que me indicou. Eu falei lá no canal da Poliana. A princípio eu não gostei do livro, muito parado, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, mas enfim, no decorrer eu fui me envolvendo com a história e no final eu parei chorando. O livro é lindo, a história é maravilhosa. Tem que ir pegando aos poucos mesmo para você começar a entender o contexto. E o contexto é justamente esse. É de você marcar sua presença onde você vai, com o melhor que você puder. E enxergar nas pessoas o melhor que elas têm, transformar transformar os momentos e as circunstâncias. Agora a voz não quer sair. Eu tô com o circulador ligado, gente. Isso aí acaba com a minha rinite. Mas vamos lá, vou me esforçar, que eu não quero gravar outro vídeo não. Nós devemos aproveitar cada circunstância que a gente tiver para transformar ela em algo bom para a gente, para quem está perto. E as próprias circunstâncias mudarem, que a gente é capaz de fazer isso. Mas só através do sentimento verdadeiro de amor. Deixar o seu melhor. Retirar das pessoas o melhor que elas têm. Às vezes nem elas sabem que tem coisa boa. Já estão tão cansadas, estão tão deprimidas mediante a rotina, dificuldades que enfrentam, que elas não acham mais o lado bom delas. E se você distribui esse amor, esse olhar das coisas boas, essas pessoas também vão entrar na sua. Você vai ver que o clima, o ambiente, a situação, a circunstância e as próprias pessoas vão mostrando melhora. Mas é por onde a gente passa, deixar o nosso melhor. No 4, afabilidade, doçura, gentileza são expressões amorosas no relacionamento com o próximo. Eu sempre falei isso aqui na reunião de pais e quando eu era professora, eu falava para os pais assim, no dia a dia, quando você casa, a esposa faz café, leva na cama pro marido, o marido compra um buquê de flores, uma caixa de bombom, ou então uma bala que seja, leva para casa e fala, olha, eu pensei em você. Quer dizer, um sendo doce com o outro a princípio no casamento. Depois de algum tempo, com a rotina, com as dívidas, com criança, com problemas, situações adversas, o casal começa a dar patada em tudo. Eu já não falei que eu não quero essa toalha molhada em cima da cama? Você é cego, você não viu o que você fez? Olha só a bagunça que você deixou. Então, a convivência vai gerando na gente uma liberdade que a gente acaba faltando, inclusive, com respeito com o próximo. Aquele marido, esposa, filho, aquele com quem a gente convive no serviço, diariamente, são pessoas que também atravessam suas trevas individuais. Cada um de nós temos nossas trevas individuais. Tem os bons dias e os maus dias. Tem aquela boa hora para conversar e a péssima hora para conversar. Temos comportamentos bons e ruins. Então, se a gente trata a pessoa dentro do respeito, da doçura, né? Da empatia, olhar para o outro e falar assim, hoje ele não está no momento bom. O pastor Cláudio Duarte, ele fala muito isso, né, em alguns vídeos dele. Ele fala, você quer conservar seu casamento? Observa a sua mulher. Quando você pisar na porta de casa, se você falar, oi, Benê, e ela virar e falar assim, não, você fala assim, boa noite, Benê. Ela falar assim, boa noite só se for para você, e você já sabe que aquele ali não é um bom momento. Então, você já se prepara para você tratar ela com mais carinho, com mais amor, com mais atenção, porque é o dia que ela mais está precisando, e vice-versa.
A gente vai ter aqueles momentos que a gente vai dar uma resposta meio atravessada. E o outro tem que ter a paciência, tem que ter a tolerância, o equilíbrio para manter aquilo. Porque se um vem de lá com cacetada e o outro vem daqui com cacetada, o que vai dar? Briga. E a briga vai servir muito mais ao inimigo, que a gente às vezes nem sabe que tem, e tem, todos nós temos. Ele vai ficar lá aplaudindo, consegui arrumar briga entre os dois, e agora eu fico por aqui porque eu amo ver briga. E nós alimentamos os próprios obsessores num clima de frieza, de ignorância, né? Onde a gente maltrata pessoas e o inimigo fala assim, eu quero mais é que continue maltratando. Então, até por uma questão de obsessão, nós temos que tomar cuidado com isso. E quanto mais afável a gente seja, quanto mais amoroso a gente seja, se tiver algum tipo de inimigo espiritual, ele vai embora, porque ele vai falar assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Olha lá, os dois, aconteça o que acontecer, eles estão juntos de qualquer jeito, eu não vou ficar perdendo meu tempo, eu vou atormentar outra pessoa. Então, a afabilidade é uma maneira de você ser caridoso, de você se iluminar o meio que você está, né? Trazer paz para o ambiente que você se encontra. No 5, o perdão das ofensas é também um ato sublime de caridade. Então ele é bem o que eu acabei de dizer, né? À medida que você vê que o outro não está bem, você perdoa, releva. Né? Ah, mas ele falou tal coisa. Mulher tem muito disso, né? Eu então, gente, como eu pequei com isso. Coitado do meu marido, dos meus namorados. Porque quando o cara fazia qualquer coisa que eu não gostava, eu atormentava a vida desses homens. Coitado deles. Eu preciso encontrar eles para falar assim, perdão. Pedir perdão de joelho. Porque eles erraram comigo, mas eu errei demais com eles. Então, assim, hoje quando eu lembro deles, eu lembro com muita ternura porque eles aguentaram a Patrícia. De verdade. Os meus ex vão direto para o céu. Direto. O que foi primeiro, que é o marido, já está lá, como diz os evangélicos, junto dos anjos. Mas os que estão aqui vão alcançar o céu também. Porque passou pela Patrícia, não tem como não alcançar o céu. Quando eu brigava com o namorado, quando eu brigava com o marido, gente, eu passava a noite acordada. Sabe o que é ficar 3, 4, 5 horas falando no ouvido da pessoa? Mas você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você não gosta de mim. Aí começa primeiro naquela ignorância do criticar o outro. Depois vem a segunda fase que, você não gosta de mim. Aí é vitimismo. Depois vem aquela outra fase assim do tipo, você quer me largar, você larga, vai embora. Aí o cara fala, tá bom, então chega, eu vou embora. Ah, não, você não pode me largar, olha só como é que eu tô. Gente, que cena horrível. Eu fiz essas papagaiadas. E eu peço perdão para esses homens, como eu enchi a pacová deles aí. Então, o pedido de perdão é uma limpeza. Eu pedi perdão dentro do meu coração, mas eu, de verdade, só tem um deles que eu consegui pedir perdão ao vivo. Os demais eu não consegui reencontrar, mas eu peço a Deus que eu tenha a oportunidade de reencontrar para pedir perdão verdadeiro. Porque a gente, mulher é muito histérica. Eu não sei o que acontece com a gente, que hora a gente é homem, hora a gente é mulher, nas reencarnações. Mas quando a gente está nesse corpinho de mulher aqui, com essa cabecinha de mulher, a gente faz cada coisa, a gente é muito histérica. E aí a gente endurece, a gente é cheia da razão. Não, eu falei, eu fiz, acontecia, eu não quero nem saber. Agora ele é que veio falar comigo. Perder tempo por bobagem que depois não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, traz isso para dentro de nós e causa doença. No 6º, orar por alguém em dificuldade ou pela felicidade de um inimigo é caridade genuína. Ah, eu tô dentro dessa. Parabéns para mim, então, que eu tô começando a entender isso e tô começando a fazer. Eu sempre fiz evangelho no lar. Desde que eu me tornei espírita, eu sempre não sou, eu não sou aquela pessoa regrada. Às vezes eu peco pelo horário, às vezes eu não faço no dia, faço no outro. Agora, de 3 anos para cá, eu tô sendo mais regrada. Mas antes não era não. Mas eu fazia, sempre fiz evangelho em casa. Ensinei filho, o marido fazia evangelho. E assim, é aquele momento que hoje, que eu tenho mais tempo, eu pego o meu celular, aquelas 120 pessoas que eu faço na lista de transmissão, que eu mando mensagem edificante todo dia, eu pego aquelas pessoas, coloco o meu celular aqui e fico. Fulano, Senhor, cuida da vida desse fulano que ele precisa disso. Esse outro fulano aqui, Senhor, interfere na vida dele, intervém em nome de Jesus. Então eu vou fazendo aquelas vibrações pessoais,
com a lista de contato no meu celular aberta. Um por um eu vou vibrando. Quando eu termino os 120 da minha lista, aí eu começo, Senhor, olha pelos meus vizinhos, inclusive aqueles que não gostam de mim, aqueles que tiveram treta comigo e eu tive treta com eles. Senhor, ameniza a minha situação, né, perante as pessoas que eu encontro durante o caminho, que eu possa auxiliar elas. Agora olhe, Senhor, pelos hospitais, olhe pelas escolas, olhe pelo pronto-socorro, olhe por isso, olhe por aquilo, pelas penitenciárias. Gente, teve um dia, eu sou Santo Tomé e eu vou compartilhar com vocês. Eu até cheguei a falar isso num dos vídeos de estudo lá atrás. Teve um dia que eu estava fazendo vibrações aqui, no final das vibrações do Evangelho, eu falei, Senhor, vamos até uma penitenciária, deixa eu entrar lá, deixa eu ir com vocês e tentar ajudar uma pessoa. E eu não conheço ninguém que esteja preso. Mas aí, durante aquelas vibrações, a minha mente foi. E como eu sou Santo Tomé, estou declarando, estou testemunhando algo que realmente aconteceu. Gente, eu entrei num lugar trevoso, lugar escuro, feio, com uma sensação horrível, vibrações muito baixas. E no fundo daquele corredor tinha uma cela do lado direito, assim, escura, e tinha um cara agachado, segurando nas pernas, como se fosse aquela posição fetal, mas sentado. E ele agachado com a cabeça para dentro do joelho, assim. E aí eu não vi o rosto da pessoa, mas eu fui com essa equipe até lá durante as vibrações e a aura dele começou a clarear. Aquele preto que estava em volta dele começou a ficar acinzentado. E nós fizemos todo aquele trabalho de passe, de energização, e aquele homem chorou. E aquele homem pediu perdão, aquele homem quer se transformar. Então, assim, eu posso dizer para você, ó, tá? Até arrepiou, só de falar. Eu posso falar para vocês que quando a gente faz a vibração, inclusive, ai, tô querendo chorar, inclusive pelos nossos inimigos, que a gente nem conhece, pessoas que estão necessitando de uma prece, que você vai até lá, é um ato maravilhoso de caridade. Não é porque você está fazendo aquilo querendo algo em troca. O que eu vou ganhar de ir dentro de uma penitenciária e ajudar uma pessoa que eu nunca vi na vida? Não vou ganhar nada com isso e nem quero. Só queria ajudar. E a minha maior felicidade naquele momento foi ver aquela cor preta ficando acinzentada e aquele homem chorar. Significa que a transformação dele começou naquele momento. E não é tão gratificante para a gente saber que a gente faz parte do processo de mudança da vida de alguém? É muita alegria, é muita bênção para a gente. Então a caridade, ela traz alegria pra gente. No 7, eu já vou começar a querer chorar aqui, tudo eu choro, pelo amor de Deus. No 7, o silêncio diante de uma ofensa é também caridade legítima. Esse, eu não tenho muito exemplo bom para dar, não. Ainda não. Ainda tô tentando, né, digerir algumas palavras que vêm de pessoas, principalmente pessoas mais próximas, às vezes falam coisas assim, que você vê no tom da fala da pessoa que contém um pouco de inveja, que contém um pouco de agressividade, que dentro daquele tom da pessoa tem uma maldade. Então, assim, eu não consigo ainda ouvir coisas e fingir que não estou ouvindo, que aquilo não me abala. Na verdade, abala. Esses dias eu tive um desprazer, como eu falei já em outros vídeos, eu fazendo live. E aí entrou um cara, que eu sabe Deus quem é, tava lá com aqueles códigos, não era nem nome, né? E eu deixei o cara entrar na live. Eu tô falando sobre evangelho, então eu não posso ficar selecionando quem entra e quem não. A pessoa quer ouvir, vamos entrar, né? E eu deixei a pessoa entrar e comentar. Só que ao invés de comentar coisas boas, o cara acabou com a minha raça ao vivo, falando coisas hiper mega desagradáveis de se ouvir, que contém ali o conteúdo pornográfico, obsceno, promíscuo, um lixo. O que o cara falava era lixo puro. E aí naquele momento eu fiquei calada perante ele, em respeito às pessoas que estavam na live, e tentando bloquear o distinto. No virtual eu já passei um aperto danado, porque a minha vontade ali era de responder, talvez até na altura dele, né? Mas eu me contive ali porque eu estava no meio virtual e fui buscar os meios que me cabe de bloquear e de sanar aquele problema perante todos.
Mas se aquilo acontecesse na vida real, se um cara encontrasse comigo e tivesse a capacidade, porque o cara foi covarde, no virtual é covarde, tá longe de mim, né? Então ele fala o que ele quer. Mas se o cara estivesse na minha frente e falasse o que eu ouvi, aí eu acho que eu ainda não tenho esse discernimento de ficar calada, não. E eu ainda tenho a Patrícia lá dentro, que é a Patrícia antiga, aquela Patrícia meio agressiva. Então eu tenho medo de situações ainda que venham falar coisas que eu não gosto de ouvir, porque eu não sei se eu consigo me controlar. Mas eu estou trabalhando isso também. Porque eu acredito, né, como muitas pessoas falaram para mim, Patrícia, você está mudando o teu comportamento, você está mudando o seu modo de ser, e as tentações vão vir para poder te testar, tirar você desse foco, né? Então, eu já sabendo que é isso que se trata, tem coisas que eu acredito que eu vou rir quando acontecer, né? Falar, lá, tá tentando, mas não vai conseguir. Agora, outras, realmente, eu não sei se eu ainda estou preparada para ouvir e ficar quieta. Mas seria uma grande caridade, sim. Mas não com os outros, com a gente mesmo, não se deixar contaminar, né? Na 8ª, visitar um doente levando palavras de ânimo e encorajamento. É levar o remédio da caridade a quem sofre. É assim, eu não visito as pessoas pela minha condição física, mas eu procuro também dar as boas palavras àqueles que estão doentes tanto quanto eu. Eu troco figurinha, né? Ah, hoje você conseguiu lavar a louça? Que bom, hoje eu consegui passar uma vassoura na casa. E a gente vai fortalecendo um ao outro mediante as nossas limitações e as nossas conquistas. Então eu faço esse trabalho constantemente, né? Com pessoas adoecidas, eu troco figurinha, porque eu também sou. Então, para mim tá fácil. Agora, outras pessoas que têm saúde, que saem para passear. Olha, na passagem de ano eu fiquei hiper mega triste. Né? Uma amiga minha, que já é uma senhora de idade, ela mandou mensagem para mim e falou assim, Patrícia, eu preciso fazer um exame de colonoscopia, custa 2.000 e pouco, um pouco mais de 2.000 reais. Se for para fazer pelo SUS, já estou há 4 anos na fila e eles não me chamam. E eu estou com suspeita de câncer no reto. Aí eu fui falar com a minha filha não quis me ajudar financeiramente. Mas ela, hoje, na passagem de ano, foi viajar com a família dela. Ou seja, os filhos batem asa mesmo, vão embora e largam os pais. Isso aí tá todo mundo careca de saber. Mas o que me deixou triste é que ela é uma senhora de idade, tá com suspeita de câncer e tá ali sozinha enfrentando aquela situação. Não tem nem o apoio moral, nem o apoio dos filhos estarem presentes com ela, né? Isso é muito triste. O abandono ao idoso, o abandono àqueles que são doentes, porque eles não servem para mais nada, isso é muito triste. Porque hoje são eles que estão nessa condição. Amanhã ou depois somos nós. É a lei da justiça de Deus. Aquele que não faz pelo teu próximo, certamente vai ser aquele que vai estar mendigando o que o próximo hoje mendiga. Aquele que hoje está pedindo atenção e você não dá, certamente você mais tarde vai pedir atenção e não vai ter. A nossa justiça de Deus, ela funciona assim. Não é castigo, é o plantar e colher. Então, visitar um idoso, conversar com eles, nem que seja por celular, né? Tentar ajudar na medida do possível. Olha, mãe, eu não tenho os 2.000 para te dar, mas eu tenho 200. Vai guardando 200 aí, até a hora que a gente conseguir os 2.000. Eu vou ver com os meus amigos, que nem eu falei para ela. Falei, eu tô precisando ajudar pessoas, eu faço rifa, eu peço dinheiro na cara dura. Meus amigos sabem que quando eu peço é porque eu preciso, né? Eu não fico medindo, como é que fala? Medindo esforço para poder ajudar pessoas, não. Então a senhora faça mesmo. Vai lá na internet, compra um relógio que custa 50 reais e faz uma rifa. Bota uma rifa de 100 números a 10 reais, as pessoas compram, a senhora vai ter 1.000 reais aí, ó. Então, assim, vai se virando. E isso a gente espera que os filhos, que pessoas mais próximas façam aos idosos. E as pessoas não querem fazer e custa tão pouco ajudar, né? Dar um pouco de atenção, dar um pouco de carinho. É isso. No 9º, fazer o bem a quem nos persegue é das caridades mais meritórias. Fazer bem a quem persegue. Eu vejo esse fazer bem a quem persegue, eu vejo a figura de Cristo na minha frente. Aí é algo que ainda está muito distante da Patrícia e de vocês, né? A
A pessoa está te perseguindo, caluniando, a pessoa está te maltratando. Você vai conseguir fazer o bem? Bom, vamos lá. Tá distante da Patrícia sim, mas teve um episódio que eu achei legal. Achei legal agora, né? Na época eu não me liguei, não me atentei a isso. Tinha uma pessoa no meu trabalho que ela estava comunada, né, com outras, era um grupo, e elas me provocavam, aquela coisa assim bem baixa mesmo, de gente que é infantil, parecendo criança. Passava, ficava, sabe quando você passa e você escuta tititi, sabe, dando risada, aquelas risadas provocativas, do tipo, estou falando de você. Fizeram reunião para acabar com os meus projetos na escola, que não queriam que eu, né, trouxesse meus parceiros para fazer palestra para minhas crianças, tentavam me prejudicar de tudo que é jeito, desde o meu nome até o meu trabalho. E aí um dia eu estou entrando para ir no banheiro, coisa rara. Eu tive muita infecção urinária por não ir no banheiro, porque eu não queria cruzar com elas, para vocês terem uma ideia como é que era o ambiente. Aí um dia eu estou indo lá no banheiro, e uma delas sentada na sala dos professores chorando, se acabou em choro. Aí eu falei, e agora, senhor? Eu vou ver e vou ficar quieta? Será que eu vou conseguir passar pela pessoa, ver que a pessoa está sofrendo e não vou fazer nada? Porque não é de mim isso, né? Aí eu entrei, fui lá, fiz minhas necessidades e escutando o choro dela do lado de fora. Não tinha ninguém em volta dela. A turma, que é tão unida nessa hora, cadê? Né? Aí eu saí do banheiro, olhei pra cara dela, falei, desse jeito seco, porque eu também não fui amorosa, né? Mas jeito seco. Cheguei perto dela e falei assim, posso te ajudar em alguma coisa? Aí, não, é que morreu uma mãe, ou pai, não sei, de uma aluna minha, e ela quer que eu vá lá no enterro dar uma força pra ela. Eu falei, se a tua aluna chamou, você tem que ir. Agora, por que você tá chorando? Não, porque a minha mãe morreu faz pouco tempo, e eu vou lá passar por essa situação de velório, de enterro. Não, eu não posso fazer isso, eu sofro demais, eu vou ficar lembrando da minha mãe. Eu falei, vem cá, quem morreu agora é a tua mãe? Não é, é a mãe da tua aluna. Se é a mãe ou o pai, eu não lembro bem, gente, mas vamos supor que seja a mãe da aluna. Então, quem morreu agora é a mãe da aluna. Se a menina confia em você e precisa de você, você não devia estar chorando de jeito nenhum. Enxuga teu rosto e vai lá ajudar a tua aluna. Ela está precisando de você. Deixa de ser egoísta, porque você está pensando na sua dor que já foi, e a menina que está tendo a dor agora não vai ser acolhida. Se ela confia em você, você já devia estar lá. E tem mais. Se você precisar, eu vou com você. Aí ela olhou pra minha cara, você vai comigo? Eu falei, vou. Ah, mas você não gosta de mim, eu não gosto de você. Eu falei, e daí? A situação está exigindo que a gente se una. Vamos lá ajudar a tua menina. Aí ela, eu não acredito que você quer o meu bem mesmo, eu fazendo tanta coisa pra você. Eu falei, ué, você continua fazendo aquilo que você quiser fazer. Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. O que eu consigo fazer agora é ajudar a menina. E se para ajudar a menina eu preciso ajudar você, eu ajudo as duas. Mas vamos lá socorrer essa menina. No final das contas, ela chorou um pouco mais, tal, a gente conversou, aí eu fui um pouco menos ríspida, né, porque aí ela foi também amenizando, eu também fui, e no final das contas passou a patota dentro da sala dos professores e viu a gente conversando. Aí saiu rumores na escola que a gente tava brigando na sala dos professores, porque eu tava falando seca, amorosa, eu não fui. Mas vendo aquela pessoa naquela situação, eu também não podia deixar passar batido. Não por orgulho, falei, agora eu vou lá e vou dar uma de gostosa, não. Eu fui por amor mesmo, por querer fazer o bem. E aí, quando eu saí da sala dos professores, estavam os rumores na escola. Patrícia, você estava quebrando pau lá com a fulana? Eu falei, não, eu estava lá tentando ajudar ela. E ajudar ela porque tem uma menina que está precisando de ajuda, a aluna dela. Então eu só estava lá fazendo isso. E por que as amigas dela não estavam lá? Eu falei, eu vou saber. As amigas fugiram tudo, só vieram lá para fazer fofoca, né? Passaram, escutaram a conversa pela metade e saíram fazendo fofoca. Que é o que elas fazem de melhor. Eu dou aquilo que eu tenho e cada um dá o que tem. Então, fazer o quê? Essa passagem teve na escola. Depois de algum tempo, essa pessoa passou por mim, pelo corredor da escola, me agradeceu por esse dia, disse que não foi no velório lá da aluna, a aluna entendeu que ela não foi, porque não tinha condições de ir,
mas que ela acolheu a menina depois na escola e que estava tudo bem. E me agradeceu por eu ter passado por cima das nossas diferenças e ido lá tentar dar uma ajuda para ela. Aquilo, naquele momento, me acalentou o coração. Falei, agora pelo menos essa não vai ficar me perturbando, né? Mas ela é do engano. Cada um só dá aquilo que dá, aquilo que tem. Depois, com o passar do tempo, se juntaram lá de novo e continuaram tentando me perseguir. Mas houve esse episódio que eu tentei ajudar uma pessoa que me perseguia, né? Tentei conversar com a líder do grupo, do tipo, me desculpa se eu falei alguma coisa que você não queria, se eu te instiguei a ter essa raiva de mim. Tive algumas conversas em particular com algumas delas, mas não de, assim, tentavam, não dava certo, então cada um ficava no teu canto. O meu problema maior foi em escola, né, de conviver com pessoas assim que tinham malícia, maldade, e que não eram confiáveis, né? Tudo aquilo que você falava ficava bem resolvido na hora e depois iam lá e te traíam de novo. Perseguidores, né? E vai saber hoje, né, através dos meus estudos, eu fico tentando entender, vai saber se um dia não fui eu que persegui todas elas, né? Por isso que aconteceu o que aconteceu. E no último, ele coloca assim, lembre-se sempre das palavras de Paulo de Tarso e Chico Xavier. Você pode ter tudo na vida. Ah não, eu pulei uma aqui, gente. Peraí. Pulei. Peraí, é a 10ª agora. A caridade praticada dentro de casa é garantia de paz no lar. Então, isso daí a gente já falou lá nos outros itens, né? É você manter a tua casa sempre em harmonia. O evangelho no lar ajuda muito isso. No 11º, quanto mais discreta, simples e despretensiosa for a caridade, mais pura ela será. Eu sempre fiz as coisas assim pelos outros, mas eu antes tirava foto de tudo aquilo que eu fazia como prestação. Fazia não, eu faço isso até hoje. Eu tiro foto, eu filmo e mostro para as pessoas que me ajudaram na caridade como prestação de conta. Não para falar, olha que máximo, não. Isso não, eu nunca tive essa intenção. Mas sempre mostrei aquilo que a gente faz, porque eu nunca faço sozinha. Todo tipo de rateio, ajuda mútua e tal, sempre tem mais envolvidos. Então eu tenho que postar para as pessoas, eu tenho que mostrar para trazer outras pessoas e confiar no nosso trabalho, na nossa vontade de ajudar. E isso daí me rendeu confiança. Agora tem pessoas que não. Tudo que faz, você vai lá e dá uma água para o mendigo na rua, tira foto do mendigo com a água. Ah, nós estamos aqui na Vila Progresso entregando água para os mendigos. Tá, e aí? Né? Então, agora quando você coloca lá, gente, agradeço a todas as pessoas que mandaram a água para os mendigos da Vila Progresso, tá aqui, tá sendo entregue. O conteúdo, né? A intenção é outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a fazer e mostrar muito, só por mostrar, isso daí não é caridade, né? E a última, lembre-se sempre das palavras de Paulo de Tarso e Chico Xavier. Você pode ter tudo na vida, ser o homem mais inteligente, rico e poderoso, mas se tiver o coração seco, você nada será. Então é aquela música do Legião, né? Sem amor, a gente não é nada. A gente pode ter tudo, mas se não tiver amor, a gente não tem nada. Então, a prática da caridade nada mais é do que a prática do amor. E o amor está muito associado, muito ligado na questão de Jesus. Ele foi por amor. É só a gente olhar e aprender com os passos de Jesus, que não tem erro. Tudo que ele fez, ele disse que a gente podia fazer e muito mais. Então, a prática da caridade está intimamente ligada ao amor. E o amor verdadeiro é Jesus.